Teoria instrucional. O antígeno induziria a reação da célula do sistema imune adquirido a modificar a estrutura do seu receptor. Ou seja, as células do sistema imune adquirido não possuiriam especificidade desde sua formação. Apenas iriam adquirir especificidade a partir do contato com o antígeno. Todavia, essa teoria está incorreta cientificamente, tendo em vista as pesquisas e descobertas que demonstram que os linfócitos do sistema imune adquirido já possuem receptores específicos desde sua formação e precisam do antígeno apenas para entrar em sua fase de maturação final. Princípio da seleção clonal. Uma vez que cada célula apresenta um padrão, forma, distinto de receptor antigênico, o número de linfócitos que pode se ligar a um determinado antígeno é restrito. A fim de produzir células efetoras específicas em quantidade suficiente para combater uma infecção, um linfócito ativado deve se proliferar antes que sua prole se diferencie em células efetoras. O princípio ou teoria da seleção ou expansão clonal está associada às características básicas de uma resposta imune adaptativa a um estímulo antigênico. Ele estabelece que apenas aquela célula capaz de reconhecer um determinado estímulo antigênico irá se proliferar, sendo, portanto, selecionada em um detrimento das outras. Quando um animal é exposto a um antígeno, uma subpopulação de linfócitos, célula B, responde através da produção de anticorpos. Cada célula secreta um único tipo de anticorpo, que é relativamente específico para o antígeno. Através da ligação do antígeno com o receptor da célula B e dado um segundo sinal ou sinal coestimulatório de células acessórias como a célula T auxiliar, o antígeno estimula a célula B a se proliferar e transformar-se em uma célula terminal capaz de secretar anticorpos em altas taxas. Estas células são chamadas de plasmócitos. E B de memória, que mantém secreção lenta e contínua por longo tempo, reagindo rapidamente em caso de reinfecção. A seleção clonal ocorre tanto no caso dos linfócitos B quanto no caso das células T. As células T não secretam anticorpos, mas são muito importantes na regulação da resposta das células B, sendo preeminentes nas respostas imunes mediadas por células. Observa-se o esquema do princípio da seleção clonal. Os formatos distintos dos receptores celulares, anticorpos, correspondem às representações pictóricas distintas. Durante o processo de geração do repertório linfocitário, algumas células são portadoras de receptores que se ligam a antígenos próprios, sendo, portanto, eliminadas precocemente no desenvolvimento, antes que sejam capazes de responder, assegurando uma tolerância aos antígenos próprios. Quando o antígeno interage com o receptor no linfócito maduro, tal célula é ativada e começa a se dividir. Origina-se um clone de progênie idêntica, que será diferenciado em células efetoras, plasmócitos e células de memória. Em resumo, as principais características da teoria da seleção clonal são: eliminação ou inativação dos novos linfócitos diferenciados capazes de reagir com padrões antigênicos expressos por elementos do próprio organismo, denominados antígenos próprios. Essa característica assegura uma tolerância ou ausência de resposta ao próprio. A interação de uma molécula estranha com o receptor de linfócito capaz de ligar-se a essa molécula leva à ativação linfocitária. A restrição fenotípica de um padrão para cada tipo de célula diferenciada e retenção deste padrão pelos descendentes clonais. Geração de variações genéticas aleatórias através de um mecanismo de hipermutação somática, expressa sob a forma de diversos tipos de anticorpos. Alguns dos principais resultados do encontro de um antígeno com um receptor linfocitários são ilustrados na figura e podem ser listados juntamente com suas principais causas. No esquema, demonstra-se as principais interações entre antígenos e linfócitos. Expansão clonal. Reconhecimento antigênico na presença de sinais coestimulatórios. Seleção positiva. Reconhecimento de um complexo MHC próprio peptídeo. Seleção negativa. Reconhecimento de antígenos próprios
nos órgãos linfóides centrais, ou reconhecimento de antígenos próprios na periferia na ausência de sinais coestimulatórios. Ignorância clonal. Todas as circunstâncias nas quais uma célula imunocompetente falha na resposta a um antígeno, como, por exemplo, se a concentração antigênica for muito baixa. Na seleção positiva, os linfócitos B e T têm como objetivo principal selecionar aqueles linfócitos capazes de operar como células imunocompetentes, ou seja, atuar em uma resposta imune adaptativa. Para isso, é preciso que os linfócitos sejam capazes de reconhecer os seus ligandes. O conceito de seleção negativa, seguindo o reconhecimento de um ligante por um receptor celular, permite o controle dos linfócitos que possuem receptores antipróprios. A seleção negativa descreve o processo no qual a interação do linfócito com o antígeno resulta na morte, deleção clonal, ou anergia clonal, como ilustrado na figura. A célula B ou T é simplesmente eliminada do repertório ou inativada. A seleção negativa pode ser central ou periférica. Os órgãos linfóides primários, centrais, são projetados para não permitir a entrada de antígenos externos e preservar os antígenos próprios, enquanto os órgãos linfóides secundários, periféricos, são projetados para filtrar e concentrar os elementos não próprios, promovendo reações coestimulatórias a uma resposta imunológica. Teoria da rede imunológica, ou idiotípica. Originalmente proposta em 1974, ao invés de explicar os processos de sinalização celular e a interação de anticorpos, células e seu mecanismo efetor, a teoria da rede inicialmente proposta apresentava um novo ponto de vista sobre a atividade linfocitária. Foi sugerido que o sistema imunológico seria composto por uma rede regulada de células e moléculas que se reconhecem mesmo na ausência de antígenos. Este ponto de vista estava em conflito com a teoria da seleção clonal já existente na época, que assumia que o sistema imunológico era composto por um conjunto discreto de clones originalmente em repouso, sendo que a atividade apenas existiria quando um estímulo externo se apresentasse ao organismo. Devido à aleatoriedade nos processos de geração e maturação das moléculas, ocorre a ideia de que novas moléculas, anticorpos, podem ser vistos como elementos invasores ao organismo, sendo tratados como antígenos. Na nova proposta de rede imunológica, o termo região de ligação do anticorpo, chamada região V, foi mudada para paratopo, e determinante antigênico foi substituído por epitopo. Os epitopos e os paratopos são considerados, então, como as duas características essenciais para o reconhecimento imunológico. Foi demonstrado experimentalmente que as moléculas de anticorpo também apresentavam epitopos e que poderiam exercer alguma funcionalidade. Um idiotopo foi definido como um conjunto de epitopos apresentados pela região V de um conjunto de moléculas de anticorpo, e um idiotopo era cada epitopo idiotípico. Os padrões de idiotopos eram determinados pelas mesmas regiões variáveis das cadeias polipeptídicas dos anticorpos, que determinavam os paratopos. Foi proposta, então, uma definição formal para o sistema imunológico, a qual o sistema imunológico é constituído por uma rede enorme e complexa de paratopos que reconhecem conjuntos de idiotopos e de idiotopos que são reconhecidos por conjuntos de paratopos. Assim, cada elemento pode reconhecer e ser reconhecido. Na figura a seguir, demonstra-se a teoria da rede imunológica. Em A, observa-se uma molécula de anticorpo destacando o paratopo e o idiotopo. Em B, observa-se respostas positiva e negativa resultantes da interação de um paratopo com um idiotopo ou um epitopo. Os linfócitos poderiam responder positivamente ou negativamente ao sinal de reconhecimento. Uma resposta positiva levaria à proliferação e ativação celular, resultando na secreção de anticorpos, enquanto uma resposta negativa levaria à tolerância e supressão. Um dado antígeno invade o nosso organismo. Seu epitopo é reconhecido.
por um conjunto de diferentes paratopos, chamados P1. Estes paratopos do conjunto P1 estão associados a um conjunto de diotopos, I1. O símbolo P1 e I1 denota o conjunto total de moléculas de anticorpo e linfócitos B capazes de reconhecer este antígeno. Dentro da teoria da rede imunológica, cada paratopo do conjunto P1 reconhece um conjunto de diotopos, e todo conjunto P1 reconhece um conjunto ainda maior de idiotopos. Este conjunto I2 de idiotopos é chamado de imagem interna do epitopo, ou antígeno, pois ele é reconhecido pelo mesmo conjunto P1 que reconhece o antígeno. O conjunto I2 está associado a um conjunto P2 de paratopos, expressos por moléculas e receptores celulares do conjunto P2-I2. Além disso, cada idiotopo do conjunto P1 e I1 é reconhecido por um conjunto de paratopos, de forma que todo o conjunto I1 é reconhecido por um conjunto P3, ainda maior de paratopos, que estão associados aos idiotopos I3, de anticorpos e linfócitos que pertencem a um conjunto P3-I3, chamado de conjunto anti-idiotípico. Segundo este esquema, é possível chegar a conjuntos cada vez maiores de receptores, que reconhecem e são reconhecidos por conjuntos previamente definidos na rede. Além do conjunto P1 e I1, existe um conjunto paralelo PX e I1 de moléculas e receptores que apresentam idiotopos do conjunto I1, associados a paratopos que não reconhecem o antígeno dado. É possível destacar três características das redes imunológicas. Estrutura, responsável pela descrição dos padrões de interconexão entre os seus componentes celulares e moleculares, desconsiderando as consequências dessas interações. Os eventos importantes são os próprios elementos do sistema, e não suas interações, e caracterizam o baixo gasto de energia, quando bem equilibrados. Em caso contrário, ou seja, quando a rede está em desequilíbrio, ocorre grande gasto de energia, e assim, a mesma tende a voltar ao estado anterior, combatendo o que está causando a perturbação. Dinâmica. A dinâmica da rede imunológica trata-se das interações entre os diversos componentes do sistema, as variações das regiões V, como resultado das interações mútuas e ações recíprocas entre as células e moléculas da rede. Metadinâmica. Uma propriedade única do sistema imunológico, que vai além da dinâmica de rede, é a contínua produção de novos anticorpos. Como mencionado anteriormente, qualquer novo elemento possível, mesmo que sintetizado artificialmente, pode interagir com o sistema imunológico. Existe uma constante renovação do repertório linfocitário e, consequentemente, da estrutura de rede via o recrutamento de novos linfócitos e a morte de elementos não estimulados ou autorreativos. A metadinâmica representa o potencial que o sistema imunológico possui de introduzir diversidade, garantindo sua capacidade de combater novos antígenos. Em resumo, a teoria ainda afirma que a tolerância não pode ser reduzida à existência ou atividade de um clone específico, mas sim de uma rede expressa por aprendizagem autogênica da composição do ambiente. A memória ocorrerá independente de células de memória, pois ela está distribuída pela rede. Interessante. Sistemas imunológicos artificiais. São ferramentas computacionais desenvolvidas a partir de ideias da imunologia. Constituem diferentes modelos do sistema imunológico que são utilizados como base para o desenvolvimento destes algoritmos. O algoritmo da seleção clonal. Características: capacidade de busca local, maturação dos clones, e de busca global, inserção de indivíduos aleatórios. Capacidade de encontrar com boa precisão algumas soluções subótimas, característica de nicho, poucos parâmetros para ajustar. Os anticorpos com maior afinidade geram mais clones, e os clones dos anticorpos sofrem hipermutação, que confere melhor resultado ao substituir o anticorpo original. Etapas da construção do algoritmo de seleção clonal. Deve-se gerar uma população inicial de N anticorpos e avaliar a afinidade com a função objetivo, ordenando os anticorpos e selecionando a porcentagem dos melhores para a efetuação da clonagem proporcional à afinidade.
Logo após, observa-se a maturação da afinidade e a substituição da porcentagem dos piores por novos anticorpos. Isto caracteriza o critério de parada. O algoritmo da rede idiotípica. Características: capacidade de busca local, maturação dos clones, e de busca global, inserção de indivíduos aleatórios. Capacidade de encontrar com boa precisão muitas soluções subótimas, bem mais do que o algoritmo de seleção clonal. Custo computacional maior que o algoritmo de seleção clonal. Em aplicações em que o mapeamento de vários ótimos locais é desejável, o custo relativo a variações ótimo é pequeno. Etapas para a construção do algoritmo da rede idiotípica. Deve-se gerar uma população AB de memória vazia e uma população AB-ON de N anticorpos, avaliando AB-ON com a função objetivo e gerando NC clones por células, visando a maturação da afinidade. A próxima etapa é observar em cada população e selecionar a célula com maior afinidade, checando sua estabilização. Se sua estabilização global for não, deve-se gerar novos NC clones por células. Se for sim, deve-se misturar AB-ON e AB de memória, causando supressão, e armazenar os sobreviventes em AB de memória. Este será o critério de parada.